Fala galera, vamos falar agora de inequação do segundo grau, trabalhar um pouquinho com essa ideia da inequação. Como é que funciona? Antes de você assistir a aula de inequação do segundo grau, você tem que ver equação do segundo grau, função, inequação do primeiro para você entender, beleza? Então já vamos passar logo com a ideia. Vamos lembrar o que é bolinha aberta, bolinha fechada, né? Toda vez que eu tenho ideia do maior e de menor, bolinha aberta. Maior ou igual ou menor ou igual, bolinha fechada. Vamos puxar um pouquinho lá da equação do segundo grau. O A maior do que zero com cavidade para cima. A menor do que zero com cavidade para baixo. Então vamos fazer exemplo, porque é uma aula interativa, uma aula que a gente precisa fazer exemplo para você entender. Então vamos lá. Quer um passo a passo para resolver a equação do segundo grau? Primeiro passo, determinar o valor das raízes. Claro que antes disso você já tem que ter colocado ali os coeficientes A, B e C, entender um pouquinho se a concavidade vai ser para cima ou para baixo. E aí vamos lá. Eu preciso que você determine as raízes, o valor das raízes. Então vamos colocar os coeficientes logo que A igual a 1 maior do que zero, o A é o valor associado a x ao quadrado, já sei que a concavidade vai ser para cima porque o A é positivo. O B é menos 5 e o C vai ser 6. Eu preciso determinar o valor das raízes, vou usar soma e produto, menos B sobre A. Se você não lembra o que é soma e produto, assiste a aula de equação do segundo grau. Produto é C sobre A. Vamos colocar aqui logo, menos B sobre A. Então vai ser menos com menos 5 dividido por 1. Vai ser igual a 5. O produto é C sobre A. 6 dividido por 1 é o próprio 6. Então você precisa de dois números que somados deem 5 e multiplicados vai dar 6. É o princípio da soma e produto. Somados, vai ter que dar 5 e multiplicados aí vai ter que dar 6. A soma tem que dar 5 e o produto vai ter que dar 6. A soma desses números, que números são esses? São os números 2 e 3, 2 e 3. Essas são as raízes. Então você já sabe que x1 vale 2 e x2 vale 3. Já tenho aí as raízes. O que eu faço agora? Vamos entender um pouquinho da inequação. Como é que funciona a inequação de fato. Só uso o eixo x, tá? Lembra que isso é maior ou igual. Maior ou igual tem símbolo de igualdade e a bolinha fechada. Então, bolinhazinha fechada. Vamos começar a construir isso aí. Parábola com concavidade para cima, porque o A é maior do que zero. Tudo que está acima do eixo é positivo, abaixo do eixo é negativo. Então, as abas aqui estão acima do eixo, vai ficar positivo. Sinalzinho aí, ó, abaixo do eixo, negativo. Bolinha é o quê? Bolinha fechada. E se eu estou usando o eixo X, o que vai estar no eixo X? Lembra que lá na nossa aula de equação do segundo grau, as raízes é o ponto em que a parábola toca no eixo X, toca no eixo X nas raízes. Então vamos colocar, primeira raiz é 2, segunda raiz é o 3. Vamos entender agora o que ele está querendo. Quando eu falo de inequação de segundo grau, eu estou falando de um intervalo. Eu não estou falando de uma solução única, é um intervalo-solução. Então ele está te perguntando, olha, x ao quadrado menos 5x mais 6 vai ser maior ou igual a zero, quer dizer, vai adotar sinal positivo, vai ter como resultado aí um valor positivo, em qual intervalo? Isso que ele está te pedindo vai ocorrer aqui e vai ocorrer aqui. Significa dizer que se você pega, por exemplo, 1 tá aqui, ó, é 1, 2, 1 tá antes do 2. 1 tá no intervalo positivo. Se você pegar esse valor e substituir aqui, no lugar do x ao quadrado coloca 1, o resultado que você vai encontrar naquela conta é um valor positivo. Se você pega o 2, que é a raiz, e substituir aqui dentro, substitui a raiz aqui dentro, no lugar do x coloca o 2, que é a raiz, qual é o resultado que você vai encontrar? 0. E aí vamos lembrar um pouquinho do que é a raiz. Lembra que a raiz é o valor que zera a equação. É o zero da função, o zero da equação. Se você pega a raiz e substitui na equação, a equação tem que ser nula. Lembra disso? Falei isso já nas nossas aulas anteriores. As aulas de equação no primeiro grau, função. E aí ele quer que isso seja maior ou igual a zero. Se eu pego o 2 e substituo, vai dar zero. E pode, porque ele quer que seja maior ou igual a zero. Se eu pego o 4 está aqui, ó. O 4 está no intervalo positivo. Se eu pego 4 e substituo aí dentro, o resultado que eu vou encontrar é um valor positivo. Agora, se eu pego 2,5, que está entre 2 e 3 e substituo, não vai poder, porque 2,5 está onde? Está no intervalo negativo. Então, a solução do meu problema é um x que ele é menor ou igual a 2, ó, tá vindo para cá, e pode ser o 2, ou
um x maior ou igual a 3. Beleza? Então esses são os intervalos que são válidos. Qualquer valor dentro desse intervalo atende ali o meu pedido, que é que aquele resultado seja um resultado positivo. Vamos pegar um outro. O A vai ser 1, maior do que 0. O B vai ser 5 e o C vai ser 6. Soma e produto para achar as raízes, tá? Soma menos B sobre A, produto C sobre A. Porque o meu primeiro passo é determinar o valor das raízes. Eu preciso achar o valor das raízes. Então o A menos B, vamos substituir aqui, né? Menos 5 dividido por 1. Diferente que aqui o 5 era negativo, então por isso ficou positivo, negativo com negativo. Aqui ele não é. 6 dividido por 1. Então isso aqui vai dar menos 5 e aqui vai dar 6. E aí o que você tem? Você está em busca de dois números que somados vai dar menos 5 e esses mesmos dois números multiplicados vai dar 6. Que números são esses que somados dá menos 5 e multiplicados vai dar 6? Então você tem aí menos 2 com menos 3, menos 2 com mais menos 3, menos 5. Menos 2 vezes menos 3 vai ser igual a 6. Menos com menos, mais 2 vezes 3, 6. Menos 2 com menos 3 vai dar menos 5. Então você achou as raízes, tá? Você achou que x1 vale menos 2 e x2 vale menos 3. Isso que você tem. E eu preciso achar as raízes, porque o primeiro passo é determinar as raízes. Então agora é colocar no gráfico utilizando só o eixo x. Concavidade para cima ou para baixo? O que determina concavidade? É o A. Não esquece de assistir as nossas aulas. O A determina concavidade. Concavidade para cima. Tudo que está acima do eixo, não esquece, é positivo. Tudo que está abaixo é negativo. Tudo que está acima é positivo. E aí eu preciso que você lembre um pouquinho de inequação do primeiro grau. Porque é importante ressaltar aqui a ideia da bolinha. Toda vez que eu tenho maior ou menor, não é maior ou igual, nem menor ou igual, a bolinha vai ser o quê? A bolinha aí vai ser, meu lindo, vai ser aberta. Bolinha aberta nesse caso. Então vai ser aberta aqui, ó, nas raízes. Aberto em qual valor? Aberto em menos 3 e aberto em menos 2. O menos 3 vem primeiro porque ele é menor do que menos 2. Só que agora, o que eu quero? Diferente do que eu queria aqui em cima. De cima ele quer valor que esse cara é positivo. Aqui eu quero valor que ele é negativo. Ele é menor que zero, não menor ou igual. Menor do que zero. Ele é menor do que zero aonde? Ele é menor do que zero aqui, ó. Dentro desse intervalo, ele é menor do que zero. Dentro desse intervalo aí, é onde ele vai ser menor do que zero. Lembra que ele não pode ser igual, ele só pode ser menor que zero. Qualquer valor que você pegar dentro desse intervalo, o resultado que você vai encontrar vai ser um resultado negativo. Qualquer valor que você pegar dentro desse intervalo aqui, ó, desse intervalo que não convém, o resultado vai ser positivo. Porque eu quero saber agora o intervalo em que esse cara se comporta de forma negativa. Qual o resultado? O resultado aqui vai ser um x, que ele vai ser maior do que menos 3 e menor do que menos 2. O x agora, o intervalo que eu preciso é um x maior do que menos 3 e menor do que menos 2. Diferente do que eu queria lá em cima. O que eu queria lá em cima era uma coisinha um pouco diferente. Eu queria saber onde ele era positivo ou nulo, ou zero. Ali agora eu quero saber o resultado onde ele é negativo. Ele vai ser negativo dentro desse intervalo. Aqui dentro ele é negativo. No valor maior do que menos 3 e menor do que menos 2. Beleza? Assista as nossas próximas aulas de equação do segundo grau, porque isso é interativo, é fazendo questão. Beleza? Forte abraço e até a próxima.